Turma, vamos lá então falar um pouco sobre descompactação de gramados, processo de aeração de gramados. A gente vai entender um pouco mais sobre as ferramentas, por que esse processo é necessário e algumas considerações a respeito desse serviço. Então me acompanhe até o final. Bom, a descompactação do solo é uma prática importante para a gente garantir a saúde do gramado. Um solo compactado, ele dificulta a infiltração de água ou ele pode proporcionar uma retenção maior de água, deixando esse solo com pouca oxigenação para as raízes. Compactação do solo também vai interferir na nutrição da grama. Compactação também vai deixar a grama mais suscetível a problemas de seca, de desnutrição, tudo por conta de um sistema radicular pouco desenvolvido. E, na verdade, compactação do solo em gramados é algo que a gente encontra em praticamente todo jardim. É muito raro que as pessoas que trabalham na área, os jardineiros, paisagistas, se preocupem de fato com a compactação do solo como uma forma de manejar um gramado, de deixar um gramado com saúde. Mas eu venho aqui falar para vocês que essa é uma prática essencial. Em outros países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, essa é uma prática que é rotineira na manutenção dos jardins. E não só jardim, né, pessoal? A descompactação do gramado ou a aeração do solo para uma grama mais vigorosa, ela é uma prática rotineira nos campos esportivos, tanto em campos de futebol, campos de golfe, enfim. Então a gente precisa olhar mais para essa prática com atenção e incluir essa atividade nas nossas rotinas de manutenção do gramado, para ter um retorno melhor. A gente vai fazer a aeração do gramado com algumas ferramentas específicas. Basicamente, a gente tem 3 formas de fazer a aeração do gramado. A gente pode fazer a aeração do gramado com um aerador de pinos ocos. Aqui no Brasil, a gente quase não tem equipamentos motorizados com essa propriedade, que é a aeração com pinos ocos. Nos Estados Unidos, Canadá, enfim, existem máquinas grandes, pesadas, que é possível você alugar e usar isso no seu gramado, mas aqui no Brasil quase não tem. Então, a principal ferramenta para fazer aeração com pinos ocos é uma ferramenta manual mesmo. Isso você pode comprar em alguns fornecedores ou mandar fazer num serralheiro, por exemplo. O aerador de pino oco, o que ele faz? Ele remove como se fosse uma rolha do solo e aquele buraco ele fica aberto. O ideal é que aquilo seja preenchido com algum material, eu já vou falar disso ao longo desse vídeo. A segunda prática de aeração do gramado é a aeração com pinos sólidos, ou a aeração com prego, por exemplo. A gente pode usar uma ferramenta manual, como também um forcado de ferro, a gente pode usar sapatilhas de pregos, ou mesmo uma ferramenta adaptada, parecida com um aerador de pino oco, só que tem prego no lugar dos pinos ocos, né? Essa aeração de pino sólido, ela é diferente da aeração de pino oco porque ela não remove solo. Ela simplesmente, ao prego penetrar, ele afasta o solo, mantendo essa parte aberta, né? E ele vai ser usado em algumas situações muito específicas, não é a mesma coisa que o pino oco que a gente usa em quase qualquer situação. E a terceira estratégia, a gente pode usar um escarificador. Existem alguns equipamentos aqui no Brasil motorizados, que é um rolo de facas, que ele vai passando no gramado. Ele é mais usado para fazer a remoção do colchão de palha, remover o acúmulo de palhada no meio da grama, mas ele também faz a escarificação superficial do solo. Esse equipamento, ele causa um impacto muito grande na grama, né? Então ele dá uma detonada na grama. Também não é toda a situação que a gente vai considerar o escarificador ou o aerador de superfície, né? Essa máquina, esse equipamento, essa estratégia também é diferente do aerador de pino sólido e é diferente do aerador de pino oco. Quando que a gente vai usar uma dessas 3 estratégias? O aerador de pino sólido, a gente vai considerar basicamente como uma estratégia para fazer a aeração de gramados que foram implantados numa camada de areia. Então, quando a gente tem um gramado que foi plantado na areia, o aerador de pino sólido ou aerador de pregos é uma excelente estratégia. Ele não é muito legal para a gente ficar usando em solo argiloso, porque ele não promove exatamente a descompactação, porque ele só empurra o solo onde o prego penetra. Ele é mais usado em estratégia assim, de um afofamento inicial, para depois a gente considerar, por exemplo, o aerador de pinos ocos. O aerador de pino oco a gente vai usar num solo que tem essa compactação de superfície, um solo num gramado que é muito pisoteado, que é muito usado e que precisa ser feito ali pelo menos uma vez por ano.
O aerador de pino oco ele tem uma dificuldade muito grande, ele é muito trabalhoso de usar, o esforço é muito grande. O rendimento dessa operação é de cerca de 30 a 50, 60 metros quadrados por hora. Então é muito complicado, quanto mais compactado o solo estiver e quanto mais seco o solo estiver, pior é para usar o aerador de pino oco. Então o ideal é que a gente use essa ferramenta com um solo úmido, não encharcado, o solo não pode estar encharcado e o solo também não pode estar seco. Então o ideal é você fazer uma irrigação ou depois de uma chuva, espera o solo drenar o máximo que der e com ele úmido você faz o uso da ferramenta que é o aerador de pinos ocos. Então ele vai remover essa rolha de solo e aí você vai vir com uma cobertura de areia por cima, essa areia vai preencher esse buraco e vai manter, vai ajudar a aeração desse solo para o desenvolvimento das raízes. Essa prática favorece um enraizamento mais profundo, uma penetração melhor de nutrientes no solo e a penetração melhor de água também no solo, então favorece a drenagem em superfície. O aerador escarificador, no caso, então a gente vai usar o processo de escarificação quando a gente tem um solo que ele está com uma compactação de superfície muito grande, mas embaixo existe ali algum desenvolvimento de raiz, a grama está relativamente saudável. Então a gente vai usar o escarificador mais para quebrar um pouco essa compactação de superfície e quebrar também um pouco dos rizomas da grama, dos estolões da grama, para que isso incentive uma densidade de folhas maior. A gente ganha um gramado mais denso quando a gente faz uso do escarificador. Agora, o escarificador a gente não deve usar num gramado que está muito detonado, um gramado que está muito cansado, muito depreciado. Por quê? O grau de impacto na grama com o uso do escarificador é muito grande. Então, se a sua grama já está desnutrida, sem água, fraca, na sombra, que aí já nem dá mais para considerar um gramado na sombra, tem que ser uma grama no sol, então considerando pelo menos que o seu gramado está no sol, Mas se sua grama estiver enfraquecida, o escarificador ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Então primeiro você vai ter que ajustar a irrigação, a adubação, para depois pensar no processo de escarificação. Todos esses processos de aeração, quando a gente combina com a cobertura do solo, a gente vai ter um ganho melhor para a grama. E a gente sempre vai focar esses processos no começo da primavera ou na época de crescimento mais ativo da grama. Isso porque todas essas práticas promovem um impacto, Então dá uma detonadinha na grama, sendo o aerador de pino sólido um impacto menor, o aerador de pino oco o impacto intermediário e o escarificador o impacto pesado na grama. Então, quando a gente considera essas estratégias usadas no começo do período de maior crescimento da grama, o retorno é melhor. A gente vai fazer então essas estratégias uma vez no ano, basicamente, e aí tudo vai depender, claro, do seu calendário anual de manutenção do gramado para ver o retorno, para ver o ganho, para ver o grau de necessidade desse processo de descompactação, porque ele nem sempre é necessário, é uma prática muito pesada, muito trabalhosa, cansa demais, então a gente pode sim recuperar um gramado só com as outras práticas de manutenção, sem precisar exatamente do aerador. Tendo falado então da importância da cobertura do solo junto com essa prática de aeração, eu fiz um vídeo falando tudo sobre cobertura do solo para você se inteirar mais sobre esse tema. Eu vou deixar ele aqui para você assistir em seguida. Até o próximo vídeo, até mais.